Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa jornada bem particular, aquela que acontece dentro da nossa cabeça, transformando o medo que paralisa na coragem que nos move. Vamos usar neurociência para entender como o nosso cérebro pode ser, ao mesmo tempo, nosso maior obstáculo e nosso melhor aliado. Essa é uma pergunta que, olha, quase todo mundo já se fez, né? Aquele momento em que uma ideia nova, um projeto, em vez de animar, parece que congela a gente no lugar. Por que isso acontece? Bom, a resposta está escondida nos circuitos do nosso cérebro, e é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, vamos entender como o cérebro reage ao medo. Depois, a gente investiga a química por trás da coragem. Em seguida, vemos o que acontece quando entramos em estado de fluxo e, para fechar, vamos ver como treinar o cérebro para a ação. Ok, tudo começa aqui, no instante em que um novo desafio aparece no nosso radar. Lá dentro da nossa cabeça, um sistema de alarme super antigo dispara e uma verdadeira batalha interna começa. E nessa batalha, a gente tem dois grandes competidores. De um lado, a amígdala, que é tipo o nosso guarda primitivo, sabe? Ele grita perigo, perigo. E do outro lado, o córtex pré-frontal, o nosso estrategista, o adulto na sala tentando dizer, calma, vamos analisar a situação. É essa briga que causa a paralisia. E como é que essa batalha interna se manifesta no nosso dia a dia? Bom, é através desses pensamentos aqui. Todos nós conhecemos bem essa vozinha, né? São as desculpas perfeitas que o nosso cérebro cria para a gente não agir, para nos manter em segurança, mas também para nos manter estagnados. Tá bom. Então, o que é que muda esse jogo? O que faz a balança pender para o lado da ação? A resposta para isso não está na lógica, mas sim na nossa química interna, na neuroquímica. É aí que o cérebro começa a mudar o foco. Em vez de pensar só no risco, no que pode dar errado, ele começa a vislumbrar a recompensa, o que pode dar certo. E nossa, isso muda tudo. E essa nova força tem nome, dopamina. Ela é a grande heroína da nossa história. Mas atenção, ela não é a molécula do prazer como muita gente pensa. Ela é a molécula da motivação, do desejo. É o combustível que nos faz querer ir atrás de um objetivo. Esse gráfico aqui ilustra perfeitamente o que acontece. É o ponto da virada. Olhem só as duas barrinhas. Quando o nível de dopamina, que é o nosso combustível para a motivação, sobe e ultrapassa o nível de cortisol, que é o alarme do estresse, pronto. O cérebro recebe o sinal verde para agir. A motivação venceu o medo. Então, o ponto principal é esse, gente. Coragem não significa ausência de medo. A amígdala continua lá, mandando os sinais de alerta dela. Coragem é tomar a decisão de agir apesar do medo. É quando o nosso córtex pré-frontal, abastecido pela dopamina, assume o comando. Certo, a ação corajosa foi tomada. E agora? O cérebro não volta simplesmente ao normal. Ele entra em novos estados de performance e passa por uma transformação profunda e que dura. Esse fenômeno aqui é simplesmente fascinante. Durante o que chamam de estado de fluxo, aquela parte do cérebro que fica nos julgando e duvidando de tudo, ela literalmente se aquieta. O crítico interno tira umas férias, e isso permite que a gente atue no nosso melhor. Ou seja, o cérebro não volta ao normal, ele recebe um upgrade. A amígdala aprende a reagir menos no futuro, a química cerebral muda para um estado mais positivo, e o mais importante, a nossa identidade muda. A gente passa a se ver como alguém que é capaz de agir. E olha só que dado poderoso e super prático. O simples ato de dar um nome específico para o medo, tipo, em vez de medo de falhar, dizer medo de ser julgado na apresentação, pode acalmar o alarme do cérebro em até 40%. Isso se chama rotulação de afeto e basicamente devolve o controle para o nosso córtex pré-frontal. A melhor parte disso tudo é que não é só teoria. Esse processo todo pode ser treinado. Coragem é uma habilidade, quase como um músculo que a gente pode desenvolver. Vamos dar uma olhada num kit de ferramentas bem prático para isso. Esse protocolo funciona em 3 frentes para a gente conseguir sistematicamente treinar de novo a resposta do cérebro ao medo. Primeiro, a gente acalma a biologia, depois, a gente dá um novo significado para a emoção e, por último, a gente cria novos padrões de comportamento. No nível neural, uma técnica simples, mas muito poderosa é essa da respiração 4-2-6. A chave aqui é a expiração, ser mais longa que a inspiração.
Isso ativa o nervo vago, que manda um sinal de tá tudo bem para o cérebro, diminuindo a atividade da amígdala. É como puxar um freio de mão biológico na ansiedade. Emocionalmente, o truque é rerotular o que a gente sente. O coração acelerado não é pânico, é o corpo se preparando para agir. E fundamental, dar um passo minúsculo, a menor ação possível. Gravar um vídeo de 5 segundos, escrever um único parágrafo. Cada microação libera um pouquinho de dopamina e prova para o cérebro que agir é possível. E essa tabela aqui é basicamente o resumo de toda a jornada que a gente discutiu. Dá para ver claramente a progressão. A gente sai da fase do medo, dominada pela amígdala e pelo cortisol, que causa paralisia, e vai avançando até chegar na fase de integração, onde a confiança se torna o nosso novo estado padrão. No fim das contas, a neurociência mostra que o medo não é um muro intransponível. Ele é, na verdade, um portão. É um sinal de que a gente está bem na fronteira da nossa zona de conforto. E atravessar esse portão não é só sobre completar uma tarefa, é sobre reescrever quem a gente é no nível mais fundamental. A questão que fica é: que crescimento será que nos espera do outro lado dos nossos próprios portões?